verdade essa história. Eu li uma nota dizendo que talvez a Globo mudasse o nome, porque os evangélicos talvez não aprovassem esse nome. Eu acho uma bobagem tão grande que nem pensei a respeito. Mas sempre os nomes que a gente escolhe são provisórios, até você ver registro, uma série de coisas, né? Mas os evangélicos assistem novelas espíritas e adoram, porque que eles teriam contra Salve Jorge? Imagina. Ela mentiu? Os evangélicos consomem aí vorazmente novelas espíritas. Por que vão achar ruim com Salve Jorge? Irmãos, que não sejamos nós. Que não sejamos nós. Então vamos lá. Quantos aqui já tiveram a curiosidade de ler a Constituição Federal? Olha que interessante que diz ali a respeito de programas de televisão. Olha só. E me responda se as novelas cumprem a lei. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Aí tem alguns. O número 4 diz: respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Eu pergunto, as novelas cumprem a lei? Não. E ninguém questiona. Mas como eu disse, Satanás não é bobo. Um dia um rapaz falou comigo assim: mas Leandro, é só diversão. Eu não vou adulterar, eu não vou fazer nada daquilo que eles fazem nas novelas. Eu só estou me divertindo um pouco, para esparecer um pouco a mente. Irmãos, olha isso daqui. A palavra de Deus diz assim: conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, adultério, fornicação, assassinato, essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí você pode protestar e dizer: não, mas eu não aprovo o que eles fazem, eu só estou assistindo para me divertir. E eu fui procurar no comentário bíblico o que significa a palavra aprovar no original, e olha o que diz ali: maldade depravada de obter satisfação nas más práticas dos outros. Ou seja, a palavra de Deus diz em Romanos o seguinte: existe uma condenação para as pessoas que fazem essas coisas, adulteram, matam, roubam e etc. E existe a mesma condenação para aqueles que gostam de ver, para aqueles que têm prazer em assistir às más práticas dos outros. Veja como isso é mais sério do que a gente pensava. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que têm prazer em fazer mal e exultam com a maldade dos perversos. Irmãos, eu assisti muito filme na minha vida. Como eu exultava com a maldade que acontecia ali. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, maldição, amaldiçoado, assim como ela. Apartar-se do mal é abominável para quem é o quê? É insensato. Agora você acha que Satanás é bobo, né? Existem muitas pessoas que não consomem esse tipo de coisa. Eu não vou assistir novela, isso é coisa do diabo. E Satanás fez uma reunião com seus anjos. Nós precisamos encontrar um meio para fisgar estas pessoas. Esses cristãos que não querem assistir nossas novelas. E de repente ele teve uma grande ideia. Qual foi? Faça novela bíblica. Ele fisgou a sociedade. E um grupo não quis saber das novelas dele. E ele falou: vamos alcançar esse pessoal. De algum jeito temos que alcançar. Irmãos, hoje é impressionante. Qualquer coisa que você põe Jesus no rótulo, o povo aceita. Já percebeu? Qualquer coisa. Não analisa nada. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Se eu falar que essas novelas não são para enaltecer a Deus e para a pregação do Evangelho, tem algum peso? Peso nenhum. Quem é, Leandro, para falar que não é? Então quem é que tem que vir falar para nós? Quem fez? Quais são os objetivos dos produtores dessas novelas? Vamos perguntar para eles. Não é uma boa ideia, irmãos? Vamos perguntar para eles. É interessante notar, eu ouvi certa vez uma pessoa dizer o seguinte: eu nunca assisti novela. E sabe onde foi que eu desenvolvi gosto pelas novelas? Assistindo as bíblicas. Porque quando a novela bíblica acaba e você está com o gosto desenvolvido para aquilo, onde é que você vai continuar? Nas comuns. E eu pergunto uma coisa a vocês:
Esses atores aqui, Davi, Batseba, José, né, que foram homens de Deus, esses personagens, são os mesmos atores que fazem as novelas diabólicas? Sim ou não? Então, peraí, Cristo e Satanás trabalham juntos agora? Nunca. Acontece que essas novelas não são para pregar o Evangelho, enaltecer a Deus e levar o povo para a Bíblia. Quer ver só? Aquela que deu o pontapé inicial, vamos dizer assim, foi esta. Rei Davi. Se eu não me engano, foi a primeira, né? Que lançaram assim dessa leva de novelas bíblicas. Olha que interessante. O rei Davi teve o patrocínio da cervejaria Itaipava. Ok. Nenhum problema, né? Nenhum problema. Alguns fiéis, irmãos, da Igreja Universal do Reino de Deus não gostaram dessa ideia. Porque é simples, imagine. A cerveja é uma destruidora de lares? Sim ou não? Sim. Então, como que uma produção que tem o objetivo de edificar os lares brasileiros é paga por uma empresa que destrói lares? Eu pergunto, se essas produções fossem para enaltecer a Deus, para edificar a sociedade, uma cervejaria bancava? Por que não? Porque ele perderia clientes. Imagina, uma produção bíblica vai levar pessoas aos pés de Cristo e vai tirar pessoas dos botecos, certo? Então por que a Itaipava resolveu patrocinar? Porque não é para Deus isso. Então os fiéis da Igreja Universal mandaram e-mails, mensagens para o site oficial da igreja e disseram: a gente não concorda com isso. Você quer saber qual foi a resposta da igreja, irmãos? Palavras do genro de Edir Macedo, por meio do site oficial da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso está registrado na revista Veja. Olha só o que ele disse. Você precisa saber que a concessão dada à Record é comercial, ou seja, ela não é uma emissora religiosa, assim como a minissérie não é cristã.